Boa noite a todos. Estamos mais uma vez reunidos aqui no nosso grupo Conservador ES, nosso grupo de estudo que tem por objetivo ampliarmos cada dia mais o conhecimento sobre o pensamento conservador e também sobre a alta cultura. Nós estamos conversando sobre os 12 trabalhos de Hércules. E hoje nós daremos continuidade com o quarto, quinto, sexto e o sétimo trabalho de Hércules. Quero passar a palavra para o meu amigo Gilberto. Gilberto, pode ligar seu microfone. Gilbertão? Liguei. Tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. E que vai conversar conosco, nosso amigo Gilberto, tá bom? Sobre o tema que a ele está proposto. Gilberto, 10 minutos. Boa noite a todos, sou Gilberto, do Grupo Conservador ES. E hoje eu vou falar sobre a Corsa Serenita. Basicamente, esse novo trabalho da nosso herói, ele tem como um paradigma força, sabedoria e espiritualidade. Então, após nosso herói Hércules enfrentar o bravo leão de Nemeia e derrotar a Hidra de Lerna, Euristeu pediu ao nosso herói que trouxesse viva uma corça que habitava lá no Monte Serineu e era sagrada para a deusa Artemis, né? Diana para os romanos. Essa era uma criatura fantástica, possuía patas de bronze, o que lhe conferia uma velocidade ímpar, podendo correr sem se fadigar, e também apresentava, né, chifres de ouro. Além disso, certo, era que de qualquer que ousasse feri-la, né, persegui-la, sofreria a ira da deusa Artemis. Portanto, além de capturá-la, Hércules ele deveria tentar não causar dano algum ao animal, ou seja, a missão dele não era fácil, né? Lembrando que o nosso herói era um cara da força, e a Corsa Serenita, né, era um animal sagrado, né, para a deusa Artemis, e ela tinha algumas habilidades, porque na antiguidade, quando se falava em patas de bronze, era uma qualidade de velocidade, né, de um animal veloz, e os chifres de ouro, que também representava a sabedoria divina, né? Então, nosso herói Hércules, chegando ao monte e encontrando o esconderijo do animal, ele o perseguiu com o máximo de sua velocidade e destreza, mas o animal não era apenas mais veloz, era também mais resistente. Por meses, a fio, Hércules seguiu o encalço da corça, passando por montanhas, vales, a procurar pela certeira oportunidade para capturá-la. Por muitas vezes, pessoal, ele poderia até tê-la matado com uma flecha, mas a cada vez que ele se aproximava da corça, o animal fugia, sempre fugia. Ela era muito esperta e sábia. Tão ágil e veloz era a corça que nenhum cavalo ou cão de caça conseguia equiparar-se com a celeridade de seus cacos de bronze. Analisando superficialmente, podemos perceber que este não se tratava de um trabalho tão perigoso quanto os outros, mas aparentemente tão impossível quanto, né? Por mais realizável que parecesse, Hércules deveria persistir seus esforços. Ele perseguiu incessantemente o animal ao longo de um ano. Inutilmente, por todos os lados. Parecia que ele passaria o resto da sua vida perseguindo algo que, quando parecia apanhado, escapava-lhes pelas mãos. Porém, o filho de Alcmena recusava-se a desistir. E isso ele jamais faria. Então ele sempre persistia. Mas perseguir a corça, né, com a sua agilidade, com a sua destreza e sabedoria, também envolvia por parte de Hércules certas habilidades, como ficar sozinho, esguiar silenciosamente, espreitar muitas vezes sobre as intempéries, né? Sem prévio aviso, por vezes encharcando
se sujando, sofrendo perigos, enfim. Mesmo enfrentando todas essas adversidades, o herói sempre prosseguia. E voltar de mãos vazias não era uma opção. Por vezes, Hércules tentou encurralar a corça em lugares que a captura parecia ser infalível. Mas ainda assim, pessoal, ela conseguia escapar de suas emboscadas. Também tentou apanhá-la enquanto dormia, o que igualmente se provou ineficaz, posto que, mesmo com o menor movimento distante, o animal acordava com espanto e esguiava entre as árvores, desaparecendo na escuridão noturna. Então, pessoal, chegou um determinado momento que o nosso herói, então essa dualidade, né, entre força e a sabedoria da corça, o nosso herói ele teve que pensar, ou seja, ele tinha que evoluir espiritualmente, né, para desenvolver certa sabedoria para poder conseguir pegar a corça, porque a corça ela era muito esperta, ela era muito sábia, ela era muito veloz, e ela ia pela mata sem fazer barulho, sem fazer qualquer indício que ela estava ali. Então, o nosso herói sempre atrás, mas nunca conseguia. Então, durante um ano ele tentou e não conseguiu. Moral da história. Determinado dia ele parou no meio da floresta, pensou, falou, fez alguma analogia, pensou, eu vou permanecer aqui no centro da floresta e vamos ver se ela vai aparecer, né? Pessoal, alguns relatos que o nosso herói feriu a corça com uma flecha, ou que ele fez uma arapuca lá e conseguiu pegá-la, mas fato é que quando ele desenvolveu a sabedoria, a espiritualidade, e deixou de lado a braveza, né, a força brutal, e teve esse crescimento espiritual, né, ele conseguiu fazer com que a corça se aproximasse, perdesse o medo, e ele conseguiu capturá-la, né, com o mínimo esforço possível, sem a força bruta, mas com a força da mente, da sabedoria, da espiritualidade. Então, é isso, pessoal. O Hércules ele teve que se desenvolver, pensar habilidosamente, porque ele tentou de tudo, com força, enfim, todas as maneiras que ele achava que era o correto, né? Mas quando ele usou a sabedoria, ele conseguiu fazer com que a corça se aproximasse dele no meio da floresta, ele conseguiu capturá-la, e depois ele teve encontro com a deusa Artemis no meio do caminho, né? Mas aí já vai para outro trabalho aí. O que eu tinha para falar é isso aí. Não sei se já passei do tempo, mas está em cima, né? Em cima. É isso. Esse episódio da corça, ou essa tarefa da corça, quando eu ouvi e eu li algumas coisas, o que me chamou a atenção é que algumas coisas na nossa vida nós não faremos com a força, como o Gilberto falou. Nós faremos com algumas outras habilidades que nós temos, ou a sabedoria ou a afetividade. Por isso que o Dr. Victor de Sales ele coloca essa tarefa no campo da espiritualidade. Porque a corça é um animal tão ágil e tão sensível também, que você não vai consegui-lo dominar assim. E semelhante como você vai domesticar um animalzinho, a gente começou isso, né, Gilberto? Que você vai atrair e vai ganhar confiança. É tanto que tem uma imagem muito interessante, que quando o Hércules ele caça a corça serenita, ele volta com ela, um andando do lado do outro. Então, isso é muito próprio de algumas coisas da nossa vida. Então, isso chamou muito minha atenção. Inclusive, o professor Victor de Sales, Marquinhos, pessoal, ele cita no áudio que durante os Jogos Olímpicos da Antiguidade havia algumas provas em que algumas delas era de você correr pela mata, algo do tipo, sem destruir, que era o caso. O Hércules ele tinha que trazer a corça sem usar a força bruta, sem matá-la, mas ele deveria capturá-la. Então, se eu não me engano, ele faz até dá esse ensejo naquele áudio. Sim. Que a gente ouviu para poder... Né? Então, tinha que ter muita habilidade mesmo, sem destruir, sem machucar, e conseguir capturá-la
de uma maneira muito eficaz e inteligente. No caso, a costa é o contraditório, o antônimo do javali de Erimanto, que por onde passava saía destruindo de tudo um pouco. Alguém mais quer considerar algo, por favor? Tem que falar para poder vir para a imagem principal. Ok? Então tá bom. Então vamos dar prosseguimento, que o nosso tempo urge. Eu vou agora, também com 10 minutos, e eu quero falar algo para vocês da próxima tarefa. Tá bom? Deixa eu me colocar aqui na posição central. Ok. A próxima tarefa que nós iremos perceber e avaliar é os pássaros do lago Estínfalo, ou Estífalo para alguns. A premissa ou a ideia principal dos pássaros do lago Estínfalo é sobre o cometimento da maldade. Eu queria que você colocasse isso no seu background, essa noção. O ato de cometer a maldade. E eu vou pedir licença a vocês e vou fazer uma citação bíblica, ou vou só parafrasear. O salmista fala que quando ele olhou para o homem mau que prosperava, que é aquele que comete a maldade, ele disse assim: os meus pés tropeçaram. Eu olhei para o homem mau que prosperava e os meus pés tropeçaram. Mas ele diz mais depois: graças a Deus que eu entrei no templo do Senhor e contemplei a sua majestade. Mas quando ele olhou para o homem mau, ele falou: meus pés quase que tropeçaram. E o rei Euristeu manda Hércules matar os pássaros do lago Estínfalo. E esta é uma tarefa difícil e complicada. Estas aves têm algumas características. Olha, elas eram antropófagas. Elas tinham pés, bico, penas de bronze. O professor D'Artagnan, que é de história, o professor Paulo, que é de história, sabe que o bronze é o símbolo da guerra ou da violência. Ok? As aves, quando algum ser vivo se aproximava do lago Estínfalo, as aves, em alguns historiadores dizem, alguns estudiosos de mitologia dizem que elas arrancavam as suas penas e lançavam como flechas. E matava a tudo e a todos que se aproximavam do lago Estínfalo. Elas eram criaturas aladas, alguns chegam a usar a seguinte metáfora: gigantes ao ponto de tapar a luz do sol. Aves bestiais, com as suas asas, cabeças, bicos de bronze, para alguns autores de ferro. Agora, olha que coisa interessante. Devoravam tudo que havia na região, acabando com todos os recursos. Então, aquele habitat ali do lago Estínfalo era dessa forma. O lago estava na região da Arcádia, perto do Monte Silene. Era um pântano insalubre, água parada. E esses pássaros faziam seus ninhos, alguns autores chegam a dizer em grutas ou em árvores. Olha que coisa interessante, árvores retorcidas. Ou seja, eles ficavam escondidos. Engraçado que eles cometem a maldade e se escondem. Atacavam impiedosamente a tudo que se aproximava. Viajante, aventureiro, qualquer tipo de animal, eles saíam a matar a tudo e a todos. E depois comiam suas carnes. É dado a Hércules esta missão. O rei Euristeu então fala assim: Hércules, você vai ao lago Estínfalo matar estas aves bestiais. Hércules chegou lá com todo o seu aparato bélico, tá certo? E começou a jogar suas flechas, tá certo? Mas o máximo que ele conseguia era espalhar os pássaros na região, que subiam em alturas muito, muito elevadas, depois voltavam e ele não conseguia. O que Hércules faz? Vai até os deuses. E Atena, a deusa caçadora, Diana, caçadora, como é dito, dá a ele um conselho. Entrega para Hércules não uma espada ou um arco e flecha, ou qualquer coisa parecida, mas chocalhos. Alguns autores chamam também de castanholas, aquelas dos espanhóis, castanholas. E dizem que foi Hefesto, que é o ferreiro dos deuses, que forjou estas castanholas
ou esses símbolos, ou esses chocalhos? Chocalhos de ouro. E o ouro é pureza. Olha que detalhe interessante. O lago é água parada, morta, que se escondem nos grotões essas criaturas impiedosas que praticam a maldade. E agora ele vem com música e ouro, pureza. Hércules toca os chocalhos. Faz um barulho ensurdecedor. Algumas aves têm os seus tímpanos estourados. Outras voam para longe, mas ficam confusas e acabam uma batendo na outra, e ele consegue acabar com isso. Diz um outro autor que antes de matar a hidra de Lerna, ele retira um veneno da hidra, coloca na ponta de suas flechas e acaba flechando também algumas aves que ficaram. Moral da história. O que significa o trabalho Os Pássaros do Lago Estínfalo? O doutor Victor de Sales diz o seguinte: tocar chocalhos. Atenção, meus nobres, minha cara amiga, uma campainha a buzinar dentro do ser humano, avisando que tem algo de errado. Tocar essa campainha é avisar para a ave que promove a maldade que tem algo de errado. O Dr. Victor de Sales traduz isso como alertas da consciência, o aviso da sabedoria. Em alguns casos, a intuição avisa melhor em como cumprir o nosso destino. Vamos ser sinceros. Todos nós temos esses avisos na consciência que tilintam dentro de nós quando cometemos a maldade. Ok? Características desse homem moderno, esse homem racional, científico, ou melhor, esse homem pós-moderno, que já não tilinta nada dentro da consciência dele. E para finalizar, as metáforas do trabalho Os Pássaros do Lago Estínfalo. Primeiro, agir desvairadamente, atabalhadamente, destruindo tudo que se encontra pela frente. Algumas pessoas são assim. Elas agem de forma intempestiva e saem a destruir tudo que encontram pela frente. Em relação ao lago, água parada significa energia que não está fluindo. Aves nas grutas ou nas árvores retorcidas, vícios escondidos. Dizem que elas eram tão grandes que elas apagavam o sol. Sabe o que o Dr. Victor diz sobre isso? Apagavam a nossa consciência. Mas os chocalhos que tocam, os chocalhos que Diana Caçadora entregou para Hércules, o barulho ensurdecedor que revela os nossos vícios escondidos. Moral da história: sobre cometer a maldade, não deixe seus vícios, rancores, mágoas se acumularem dentro de você, em uma caverna escura, porque se tornam, o que são as aves do Lago Estínfalo? Verdadeiros monstros. Posso fazer um paralelo? Quem é conhecedor do Senhor dos Anéis, e estreia agora no dia 2 de setembro uma nova série baseada no Senhor dos Anéis, sabem que a criatura Gollum vivia escondido nas cavernas. Teve tanto poder para cometer a maldade que os irmãos Beagle e Smeagol se fundem numa única criatura, se monstrificam e passam a morar nas cavernas. Daí a criatura Gollum. Para finalizar, monstros que matam pessoas, relacionamentos que matam a própria vida. Esses monstros saem descontroladamente, destruindo tudo ao seu redor. Mas tilinta dentro de nós o alerta da consciência, que é, cuidado, refletir antes de agir. Achei que o meu tom hoje foi bem poético. O que vocês acharam? A palavra está com vocês. Sobre cometer a maldade. Eu abro para comentários de vocês. Jéssica, por favor. É de fato um dos trabalhos muito interessantes.
ainda hoje pela manhã conversava, na verdade, com os meus alunos sobre isso, sobre a necessidade de nós estarmos atentos à maldade que permeia que está diante de nós todos os dias, sobre essa necessidade de sermos perspicazes, atentos, de termos cuidado, de também termos critérios muito bem definidos para saber quais pessoas, de fato, merecem a nossa confiança, merecem estar próximas de nós. Ainda falei sobre a questão das nossas escolhas, porque há escolhas que podem nos tornar mais virtuosos ou nos conduzir para caminhos de vícios que nos aprisionam. Mas o ponto que mais me tocou é esse que corresponde a ouvir a voz da própria consciência. Sim. Eu acho que esse é um dos aspectos muito, muito relevantes, porque quando o homem ele perde essa sensibilidade, de fato, ele se torna um monstro, né? Então, eu, de fato, achei muito interessante essa abordagem, esse trabalho, e, mais uma vez, mostra para nós, assim, quão rico é esse princípio educativo que permeia cada trabalho, e quão rico eles são para o desenvolvimento de uma nova percepção sobre o mundo que nos rodeia. Então, eu acho que é realmente um novo modo de ressignificar muita coisa da realidade, sim, porque o nosso imaginário já foi tão corrompido por perspectivas tão equivocadas da realidade. Então, ouvir essas histórias nos ajudam a ver as coisas por um outro modo, a atribuir outros sentidos. Então, a minha contribuição é essa. E você que trabalha com crianças, você percebe que elas ainda têm um pouco desse tilintar. E aí vai, sim, ficando, quando chega para mim, virando adolescente, lá no ensino médio, tá complicado. E quão rico é fazer essa abordagem através dos contos de fadas, porque há momentos que eu sou mais direta, mas há assuntos que não dá para ser tão direta assim. Então, usar os contos de fada, usar uma história, usar um mito como ilustração é um caminho muito rico para atingir a criança, para trabalhar determinadas percepções da realidade. Muito bom. Alguém mais quer contribuir? Bom, Marquinhos, só voltando dentro desse aspecto aí que a Jéssica falou, só voltando um pouquinho à Corsa Serenita, um exemplo que se amalda perfeito a esse estudo é meu próprio exemplo como policial militar, que a gente é o braço forte do Estado, né? Uhum. Se a gente não desenvolver o intelecto, a espiritualidade, a gente acaba se enrolando, literalmente, né? Então, a gente tem que ter a sagacidade, desenvolver a sagacidade, a percepção, a sabedoria, né? Estar sempre atento aos perigos que o uso da força pode ocasionar, tanto para nós como para terceiros, sabe? Sim. Então, a gente tem que estar espiritualmente bem centrado, bem elevado para poder fazer o que é correto e certo. É verdade. Williams, fala comigo que aparece para mim você. Assim, um pouco aqui. Vai, garoto. Não dá aquela interferência. Uhum. Bom, às vezes é muito fácil olhar pela nossa percepção, talvez que tenham boas referências, convive num ambiente onde pessoas de moral, índole, né? Sim. Correto, né? E como se dá essa percepção, essa sensibilidade, tanto segundo o que o senhor discorreu, e como também a sabedoria, né, que o colega discorreu anteriormente, para se obter essa sabedoria, esse aprendizado, num ambiente onde só há hostilidade, onde não há referências, onde talvez num bairro em Guarapari mesmo, esses dias eu fui, né, e eu não vou falar o local, mas era um condomínio onde pessoas
vivem usando drogas, e aí crianças estão brincando ali no meio, e aquilo ali se torna um ambiente que é o ambiente correto para elas, porque elas vão crescer com aquela referência. Então, elas não têm uma noção como nós temos. Sim. É claro, se você partir para a questão da consciência, né, para aquela lei moral, que ela praticamente é universal, de certo ou errado, todos nós sabemos quando nós estamos errando, mas fato é que eu penso que quando a pessoa vive num ambiente onde ela não tem referência, talvez ela seja mais suscetível, ela seja mais fácil ela viver uma vida conforme ela aprendeu. Sim. Na vida dela. Você percebe que esse ambiente que você descreveu, no mito, é o lago Estínfalo. E todos os seres que estão ali vão se monstrificando. E o Hércules é o estranho ao lago Estínfalo. Isso quer dizer o seguinte, quando o Hércules vai com os sinos da consciência, ele começa a resolver o problema. Talvez seja isso também, talvez um pouco o nosso papel que nós estamos fazendo. O nosso país está passando uma dificuldade muito grande e poucas pessoas estão parando para estudar alguma coisa e isso começa a nos trazer de volta. Entendeu? Ele começa a nos trazer de volta. Eu vou falar de novo, eu sou muito apaixonado pelo Senhor dos Anéis. Os filmes. Eu não li a obra, mas vi os filmes. E tem uma cena em que o Frodo fala com o Samwise. Ele fala assim, Senhor Frodo, Sam, o Frodo fala, Sam, eu só vejo trevas. Eu só vejo trevas. Ele está carregando o anel, ele fala, só vejo trevas. Já está na parte final já da obra. E aí o Sam fala com ele assim, Senhor Frodo, lembra-te de que na primavera nós iremos colher aqueles morangos silvestres. Lembra do condado. Lembra da nossa vida. Então alguém fala com o Frodo, ele começa a voltar. E tem uma coisa que tem na palavra de Deus, que Paulo apóstolo ensina, eu não sei que todos os demais já ouviram isso na palavra, que é a cauterização da mente. De tanto praticar a maldade, a mente fica cauterizada. E aí você já não consegue mais ouvir o tilintar da consciência. Então você vai... E aí se você cria uma criança, William, nesse ambiente que você relatou, que é o lago Estínfalo, a tendência é essa criança se monstrificar também. Mais ou menos seria assim. Beleza? Beleza. Vamos agora à nossa amiga Jéssica. Jéssica, cadê tu? Tá aqui. Ok. Você tem seus 10 minutos, tá bom? Tá bom. Vida que é sua. Quando estiver próximo, pode me avisar, ok? Quando faltar uns 2 minutinhos. Se eu lembrar, eu faço isso. Tá bom. Ok. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Eu irei falar sobre o 5º trabalho de Hércules, que corresponde aos estábulos, à limpeza dos estábulos do rei Augias, que era rei de Elis. Então, de imediato, eu quero dizer que se tratava de um trabalho um tanto quanto humilhante, porque se referia justamente a essa limpeza de dejetos de animais. Então, não era um ambiente cheiroso, não era um ambiente agradável, era um ambiente um tanto quanto hostil, digamos assim. Então, Augias, que é esse rei terrível, ganancioso, ele tinha, segundo descreve o professor Victor de Sales, terras muito dadivosas, ele usa esse adjetivo, terras férteis, terras que davam para ele 2 colheitas ao ano. Mas como todo bom ganancioso, ele não estava satisfeito com essas 2 colheitas. E ele desejava que essas terras dessem 3 colheitas ao ano. E por isso, ele resolveu colocar mais estercos nessa terra. E porque, além das terras, ele também possuía muitos animais. Então, uma das maneiras de utilizar esse esterco era usando na terra.
Só que nesse intuito de tornar as terras mais dadivosas, ele acabou queimando essas terras por conta do excesso de esterco. Então, aí nós já temos a primeira lição, que tudo tem a sua justa medida. Então, toda ação vai gerar uma reação, gera uma consequência. Então, diante daquela atitude gananciosa de querer terras mais produtivas, ele acabou recebendo um castigo da deusa da natureza. As suas terras foram queimadas e ele ficaria 7 anos sem poder produzir nessas terras, o que gerou um acúmulo muito grande de esterco, porque, afinal de contas, esse esterco não seria mais utilizado. Então, aquele excesso de esterco começou a gerar dano, não só para as pessoas ali no entorno, mas também para os animais. Começou a gerar doenças e a morte de alguns animais que estavam ali. Então, só uma consideração é que essas terras, elas ficavam na região delta do Nilo, que era uma região muito fértil, próxima ali ao deserto do Saara. É um aspecto que eu considero interessante. Então, ali nesse contexto. Então, diante disso, Hércules recebe essa missão não muito fácil. Afinal de contas, ele precisava limpar esses estábulos, que estavam saturados de esterco. Embora ele fosse muito forte, limpar toda essa sujeira em um único dia, de fato, era uma missão impossível. Mas ele buscou ali meios alternativos para contornar essa situação. Então, diante dessa dificuldade, uma das primeiras necessidades que ele teve diante do enfrentamento do problema foi usar essa capacidade contemplativa de olhar o entorno, de olhar para aquela planície e buscar, diante daquela situação, um caminho para resolver o problema, porque ele percebeu que, por mais que ele fosse forte, a força bruta por si só não seria suficiente para resolver o problema. Então, mais uma vez, ele precisa analisar a situação e também ouvir ao conselho de Atena, ou conhecida também como Minerva, que era uma das deusas do Olimpo. Era uma deusa conhecida por sua sabedoria e que, inclusive, aconselhava os outros deuses. Então, ele ouviu também esse conselho de Atena e, diante daquela situação, ele percebeu que ali na planície havia 2 rios muito importantes. Então, o rio Alfeu e Peneu. Então, o que ele percebeu? Que a partir da força da água desses rios, se ele mudasse o curso dos rios, ele conseguiria realizar essa limpeza. Ou seja, depois de analisar o seu entorno, depois de buscar identificar o conselho, considerar o conselho de Atena, ele percebeu que havia ali próximos da estribaria, 2 rios, e que alterar o curso desses rios seria um dos caminhos para resolver aquele desafio, ou seja, para conseguir concluir com sucesso aquele trabalho. E por quê? Né? Porque a água? Qual é o símbolo que a água representa nesse conceito? Também está intimamente ligado ao movimento, à vida, a um elemento purificador. Então, nada melhor do que a força da água para limpar toda aquela sujeira que estava ali nos estábulos. Então, ele conseguiu abrir o curso do rio. As águas dos rios passaram com muita intensidade, varreram todo o esterco acumulado há anos, de fato, em um único dia. Então, ele conseguiu cumprir a sua missão, os estábulos ficaram limpos
E um outro aspecto muito interessante que esse trabalho traz para a gente é sobre essa necessidade de purificação, de nós não deixarmos as sujeiras se acumularem. E trazendo isso para a nossa vida, está muito intimamente ligado também às nossas questões interiores e exteriores, sobre a necessidade de nós não acumularmos. E aí o professor Victor de Sales, ele traz essa questão na cultura grega do momento do banho, como um momento que representava não apenas a limpeza do corpo, mas um momento também de limpeza interna, de limpeza da alma. Então, é um símbolo muito bonito também para nós. E que nós deveríamos tomar como lição para a nossa vida cotidiana, de todos os dias, fazermos esse exame de consciência, de nós limparmos o nosso interior, nos limparmos das concepções negativas, das coisas negativas com as quais tivemos contato ao longo do dia, e, enfim, é um trabalho, de fato, que traz muitas lições para a gente. Porque quando nós não fazemos isso, essa limpeza, o que vai acontecer conosco? Nós vamos fazer mal às pessoas que estão ao nosso redor. Essa é uma das lições que eu tirei para a minha vida. Nós nos tornamos tóxicos, né? Se é que nós podemos usar esse termo ao nos referir a pessoas. Mas, de fato, nós tornamos um ambiente desagradável. Eu acho que esse é o melhor termo. Para além do termo tóxico, eu acho que é mais rico dizer que nós tornamos o ambiente desagradável, o que caminha na contramão do que Jesus nos chamou para ser. Ele nos chama para sermos o quê? O bom perfume de Cristo nos ambientes. Então, e como nós faremos isso? E aí Jesus vai dizer, através do jato purificador de água da palavra. Então, uma das maneiras também que nós podemos fazer, que nós podemos utilizar para fazer esse movimento de purificação é estarmos mais próximos ali de Jesus, caminhando com ele, imitando a Jesus, né? Então, assim, de fato, essa sabedoria milenar traz muitos princípios para nós, e de fato eles educavam as crianças a partir dessas histórias. E é um viés pedagógico muito rico. É um princípio educativo que nos ensina muito, enquanto professores, quem é pai também, mãe, pode trazer essas lições aí para aplicar com as crianças. Então, são esses aspectos que, pelo menos nesse primeiro momento, eu desejo colocar para vocês. Ao meu ver, a princípio são esses os aspectos assim que me chamaram mais atenção. Muito bom mesmo. O que me chamou a atenção nessa também foi essa questão da purificação. A professora, não sei se você lembra, ele fala também sobre os chás que se tomavam, não é isso? É verdade, eu esqueci, mas ele toca nesse ponto mesmo. Uhum. Ele fala que você tem que parar pelo menos uma vez na semana, um pouco, para você tomar alguns chás, comer uma comida mais leve, e depois ele fala, se você pudesse caminhar para um jejum. Você lembra dessas partes que ele vai falando? E os banhos. Sim. Então você se toma banho, você toma chá, você come uma comida mais leve, e você para de comer por um período. E esse processo purificador é porque... O que aconteceu? Não sei se você percebeu assim, professora Jéssica. O rei, o dono dos estábulos, o Algias, ficou tão ambicioso com as coisas que ele foi se contaminando. Então, aquele monte de esterco que se acumula é a contaminação. Isso talvez isso acontece com a gente frequentemente. Eu confesso, como professor, se não tivéssemos essas paradas que nós temos para dar uma aliviada, porque o trabalho intelectual do professor é um trabalho sacrificante. Penso também que pessoas que estão à frente de grandes empresas, o Gilberto, que é capitão, então ele mexe na corporação, não deve ser uma tarefa muito fácil. Paulo Cunha, porque ele trabalha isolado na caverna dele, que é o escritório de contabilidade dele, é mais fácil. Mas nós não, nós vivemos essa vida mais ativa, assim com pessoas o tempo todo, é muito complicado. Brincadeira com o Paulo também já confessou comigo várias vezes que é tudo muito sacrificante. E você tem que dar uma parada para fazer essa limpeza. Eu acho que é isso que eu aprendi com
com os estábulos lá do Algias. Alguém mais quer contribuir? Vocês têm que falar, pessoal, senão fica só eu falando aqui. Quem gostaria de falar alguma coisa, é só falar que aparece para mim. Beleza? Não. Professora, a senhora quer falar mais alguma coisa? Senhorita, no caso? Não, só dentro desse aspecto que você colocou, realmente são pontos muito necessários. Nós precisamos desses momentos de reflexão. Para quê? Para ordenar as nossas emoções, para repensar o porquê que eu faço, o que eu faço todos os dias, da maneira que eu faço. E lendo outro dia o livro da Imitação de Cristo, teve algo que me chamou muita atenção. Quando ele diz assim, que muitas vezes nós estamos agindo de maneira desordenada, achando que é o fruto das nossas ações é o amor e o zelo, quando na verdade não. Quando na verdade podem ser outros sentimentos. Então, assim, mas se nós não paramos para fazer esse movimento de limpeza interior, de reflexão, de contemplação, nós vamos vivendo de uma maneira, nós vamos sendo movidos pelas nossas afeições desordenadas. Isso gera muito transtorno dentro e fora de nós, e principalmente para as pessoas que estão no nosso entorno. Então, é só isso mesmo. Uma coisa, eu trabalho muito com os alunos e também na minha prática religiosa, eu trabalho com casais, principalmente. E eu tenho percebido que quando as pessoas chegam até mim com problemas e dificuldades no casamento, por exemplo, e você pede para dar uma parada, para dar uma recolhida, a pessoa não quer, ela quer a solução imediata. E esse trabalho nos ensina, você tem primeiro que parar para fazer essa coisa dessa purificação, para você começar a ordenar a alma, não é isso? As pessoas que a gente usa muito aqui, os novos que estão chegando vão aprender o que significa a ordenação da alma. Aí você começa a encaixar as coisas. E aí que você começa a perceber aonde você está errando, os seus erros, e aí você começa a resolver os problemas. Beleza? Tudo bem? Eu abro para mais alguém, se alguém quer considerar. Senão eu vou passar para o Paulo. Ok. Paulo, por favor, ligue a sua câmera. Eu quero te colocar aqui na tela, que agora é o nosso amigo Paulo. Ok? Paulo. Boa noite. Boa noite. Agora é contigo. Seus 10 minutos. Vamos lá. 10 minutos só? Você provoca, né? É sempre bom. Bom, vamos lá. Eu fiquei incumbido de falar sobre o 7º trabalho, que é o Touro de Creta. Tá? E tem algumas considerações que eu acho que são importantes. Primeiro, o Dr. Vitor, ele fala que, assim, se eu fosse sintetizar numa frase muito curta, seria que a arte de amar. A arte de amar. Tá? Essa seria a síntese desse trabalho do Hércules que a gente chama de O Touro de Creta. Vamos dar uma melhorada nisso. Vamos lá. Eu chamo a atenção para os colegas o seguinte. Quando a gente fala do mito, quando a gente vai fazer uma avaliação de um mito, uma análise de um mito, como foi feito aqui, né, dos 12 trabalhos de Hércules, é muito importante a gente entender que a gente não está falando, tá, de um personagem chamado Hércules, que aquela vivência daquele mito, no caso aqui, esses 12 trabalhos, eles são coisas isoladas, distantes, aí isso é longe, sei lá, certo, lá na mitologia. Não. Pelo contrário. O chamamento da mitologia é que você possa trazer esse ensino para você. Que você possa pegar isso na tua vida e pensar o que eu tenho. Por exemplo, hoje nós falamos aqui já, os colegas, de várias situações que, se a gente parar para pensar, vai dar pano para manga. Muito pano para manga. Tá? Por quê?
Porque dentro da mitologia, eu estava observando aqui, às vezes uma palavra, ela daria para você parar e pensar no significado dela. Não é lá fora, é aqui dentro. Agora, nós temos esse hábito? Nós não temos. A vida contemporânea é uma vida de muita agitação, de muita correria. Agora há pouco, a Jéssica estava falando, o Marco Antônio pontuou, correria para cá, corre para lá, e, enfim. São as contingências da vida. Aliás, de certa forma, a sociedade moderna, ela nos coloca sempre um tanto quanto para fora. E dificilmente a gente faz essa viagem para dentro. E a mitologia, ela tem essa tarefa de nos chamar a fazer reflexões. Por exemplo, o touro de Creta, rapidamente, era o pai do Minotauro. A gente conhece o Minotauro, né? Metade touro, metade homem. A parte superior dele era de touro, a parte inferior de homem, enfim. Isso é um desdobramento, certo? Mas tem uma coisa que eu acho interessante no mito, que é o seguinte. Como sempre, esse problema do touro de Creta, ele passa por uma desobediência aos deuses. Tá? Ele passa por uma desobediência aos deuses. Quem? O rei Minos engana o rei Poseidon. Agora, eu gostaria que, como eu conheço algumas pessoas no grupo, e sei que tem pessoas da Igreja Batista, tem pessoas da Igreja Católica, tem espíritas, não sei se tem algum ateu, enfim, né? Mas de religiões diferentes, eu acho que é importante a gente fazer uma conexão de, quando a gente fala desse desafio aos deuses, da gente parar de pensar um pouco da casinha religiosa, né? Porque eu li isso aqui, ali, a minha religião. Não, vamos esquecer um pouco isso. Vamos sair um pouco dessa casinha e pensar em leis da vida. Tá? Leis da vida, porque elas servem para todos. Por exemplo, a gravidade é uma lei da física. Se eu ouso desafiar a lei da gravidade, subo lá no 10º andar de um prédio e pulo, eu vou sofrer a ação da lei da gravidade. Certo? Então, quando também nós começamos a desafiar essas leis, que a gente pode chamar que são leis divinas, certo? Essas leis espirituais que regem, porque nós temos leis físicas, nós temos leis espirituais que regem a vida da gente, nós vamos ter problemas. É o caso do rei Minos com Poseidon, simbolicamente falando, certo? Então, vamos pensar nisso. Todas as vezes que a gente ousa desafiar essas leis que regem as nossas vidas, quer físicas, quer espirituais, nós vamos ter problema. E não foi diferente. O touro da ilha de Creta, ele, por uma questão lá do problema do Minos, que era o rei com Poseidon, e de um touro tranquilo, ele começou a devastar a ilha. Ele começou a devastar. Então ele se tornou um problema. Aquilo que não era se tornou um problema. Quantas vezes na vida a gente para pensar que nós criamos problemas? Às vezes eles normalmente não ocorreriam. Mas pela nossa imprudência, pela nossa imprevidência, pela nossa arrogância, pela nossa ignorância, né? A gente acaba criando problemas que, a rigor, não seriam necessários, nem existiriam. Somos nós que criamos, certo? É importante a gente parar para pensar um pouco nisso. A tarefa do Hércules era uma tarefa de pegar esse touro lá na ilha de Creta, tá? E trazê-lo vivo, por ordem lá do primo dele, o Euristeu. Agora, atravessar o mar. Ele tinha que atravessar o mar. Por isso é que a gente fala assim do simbolismo. Se a gente pegar tudo dentro do mito, ele não é à toa. O que é atravessar o mar? Nessa altura do campeonato, até então o Hércules ele se via envolvido com tarefas mais próximas. Aqui ele já tem um desafio mais distante. Atravessar o mar. O mar
de uma sexualidade, de uma afetividade desvairada, maluca, atabalhoada. Porque o touro, ele tem esse simbolismo. O Dr. Vitor, ele trabalha bem isso, né, dentro do conto do mito. Então, o desafio ali é domar. Não é o desafio do Hércules, é o nosso. Vamos lembrar disso. É o nosso desafio. De que pegar essas questões brutas, porque o touro, basicamente, ele simboliza um aspecto bruto, né, brutal. Da afetividade, da sexualidade, das relações humanas. Porque a sexualidade, ela é um aspecto mais biológico e, digamos assim, mais grosseiro da afetividade. Não que não tenha importância. Claro que tem. Mas a afetividade, ela é muito mais ampla que isso. Muito. Certo? Uma ilha, a ilha de Creta. A ilha é um local o quê? Isolado. Não é isso? A gente, é o que eu venho tentando chamar a atenção. Tudo que a gente fala é simbólico. Uma ilha. E todas as pessoas que se colocam muito numa posição de ilha, isoladas, afetivamente, são pessoas egoístas, pessoas que dificilmente irão estabelecer boas relações em casa. Você pode estar casado, mas você pode ser uma pessoa profundamente egoísta com o teu marido, com a tua mulher, com o teu filho, com o teu irmão, enfim. Né? Tudo isso é possível, certo? Então, será que a nossa posição é de uma ilha ou de uma ponte? Porque a ponte une, né? A função da ponte é unir, é juntar, facilitar. Será que nós somos ponte ou ilhas nas nossas vidas? Importante que a gente reflita. O Hércules, ele observa o touro, porque o Hércules já foi muito falado, mas vale a pena reforçar. O Hércules, ele é a personificação da força bruta, do ímpeto, daquela força grosseira, da agressividade. E ele é chamado o tempo inteiro para sutilizar essa força. Para ele usar mais elementos de afetividade, de intuição, de percepção, que são contrárias a essa força bruta. E, mais uma vez, todas as vezes que ele usa muito a força bruta, o que acontece com ele? Ele quebra a cara. Porque o forte dele é esse, né? E a caminhada dele, na verdade, esses 12 trabalhos, é sempre um desafio para que ele vá pegando essa força bruta e lapidando ela. Ele tem que lapidar. Somos nós. Será que a gente faz uma lapidação de vez em quando aí na nossa ira, no nosso egoísmo, na nossa imprudência, enfim, nesses elementos que muitas vezes tornam a nossa personalidade difícil e complicada, não só para os outros, mas para a gente mesmo, porque a gente sofre também. Bom, alguns pontos específicos desse trabalho do Hércules, a gente poderia chamar, são muitos, né? Por exemplo, a ganância do rei Minos também. Porque o rei Minos foi extremamente ganancioso, extremamente prepotente. Ele desafiou, eu vou dar um jeitinho aqui. Ele tentou enganar, isso que quando nós dissemos um deus que é o Poseidon, tentou enganar as leis da vida. E ninguém que tente enganar as leis da vida, mais cedo ou mais tarde não vai ter que se deparar com elas. Porque as leis humanas, aqui a gente burla ainda, né? Pula aqui, dali, vai, compra isso, compra aquilo, tudo bem. Mas existem leis que regem a vida humana de caráter espiritual automáticas. A gente infringe. E a gente não fica devendo a Deus, não. Sabe? Deus vai me punir? Não, Deus não pune ninguém. Você perante, foi citado, a própria consciência você
passa a se perceber com o tempo que você está devedor da lei. E você vai responder por ela. A Deus? Não, a economia da vida. A vida tem uma economia própria. Então nós vamos responder, por exemplo, lesei o Marco Antônio, prejudiquei, sacaneei ele, de alguma maneira e forma. Né? Então eu vou lá e tenho que reparar o Marco Antônio? Necessariamente não. Eu posso fazer essa reparação a um semelhante, a uma pessoa que eu não conheça, a própria vida. Não é isso? Se eu lesei o Marco Antônio, eu posso oferecer a essa economia da vida uma reparação. A uma pessoa que está precisando, está necessitada. Certo? Então, necessariamente, eu não preciso reparar ao Marco Antônio diretamente, eu preciso reparar as leis da vida, porque eu infringi a uma lei de caráter universal. É importante que a gente tenha essa... Porque, às vezes, o Marco Antônio já me perdoou. Eu fui lá e fiz uma bobagem para o Marco Antônio, mas, às vezes, ele me perdoou. Mas a minha consciência me coloca na posição de devedor. E como devedor, eu tenho que reparar a ele já me perdoou. Eu tenho que reparar as leis da vida, e vou reparar. Eu conheci um promotor de justiça da cidade de São Paulo, conversando com ele espírita, e ele me contou uma história muito... Porque o promotor de justiça é aquele que acusa, né? É aquele que acusa. E ele é uma pessoa muito calma, uma pessoa muito espiritualizada. Ele falava de uma maneira muito tranquila. O nome dele é Isaías Claro. E ele dizia o seguinte: Paulo, a voz dele era mais ou menos essa voz: Paulo, todas as vezes que eu peço a condenação de um criminoso, eu uso o evangelho. Aí eu fiquei olhando para ele: usa o evangelho para pedir a condenação? Ele falou que sim, para que a pessoa aqui na terra comece a pagar os delitos dela. Porque ela vai ter que pagar, de uma maneira ou de outra. Então, se ela começar a pagar aqui, ela já está também quitando perante essa economia que a gente chama de cósmico, universal, leis divinas, Deus, enfim, o nome que a gente queira dar. Certo? A quebra de confiança do rei Minos também, outra lição. Ele enganou Poseidon. Ele enganou, dentro da mitologia, um deus. Gente, será que quando a gente deita à noite no nosso travesseiro, será que a gente não para pensar um pouco? Será que eu burlei as leis divinas? Tá? Será que eu burlei? Eu sim. Pode ser que sim, pode ser que não. Então o Dr. Vitor enfatiza muito isso, a arte de amar. A arte de amar. É o nosso caminho. E para finalizar, como o Antônio já sinalizou aí o tempo, tem um livrozinho que eu gosto, um livro assim bem facinho, chamado Não Faça Tempestade em Copo d'Água. E tudo na vida são copos d'água. Tá? É só o final de uma passagem aqui. É uma mensagenzinha de número 42. O título da mensagem, eu não vou ler ela toda, só o final, que me interessa. Gaste um momento, todo dia, pensando em alguém que deva amar. Já que o Dr. Vitor fala que é a arte de amar, né? E amar é um exercício. A gente não nasce sabendo. A gente aprende ao longo da vida, né? Então o autor ele fala o seguinte: todas as manhãs quando acordo, fecho meus olhos e respiro fundo. Eu gosto muito dessas questões práticas. O Marco Antônio faz muito isso pela manhã. Essas lições curtas, práticas. Inclusive, está de parabéns, Marco Antônio. São questões muito, muito boas para a reflexão do dia, práticas. O autor diz, repetidas vezes, faço então a pergunta. Nós podemos fazer a partir de amanhã, quem quiser fazer, se quiser fazer, se achar que deve. Quem devo amar hoje? Ele diz, imediatamente a imagem de alguém surge em minha mente. Um membro da família, alguém com quem trabalho, um vizinho, alguém do passado, até um estranho
com quem esbarrei na rua. Para mim, não faz realmente diferença. Quem seja, porque a ideia é focalizar minha mente na direção do amor. Uma vez identificada a pessoa para a qual vou dirigir meu amor, simplesmente lhe desejo um dia repleto de amor. Posso dizer para mim mesmo algo como: espero que você tenha um dia maravilhoso, repleto de amor e carinho. Quando termino, em segundos, geralmente percebo que meu coração está pronto para começar o dia. De alguma forma mística, que não consigo explicar, esses segundos se prolongam em minha mente por muitas horas. Se você conseguir experimentar esse exercício, você terá um dia mais pacífico. É um exercício. Eu, inclusive, a partir de amanhã, eu vou começar a fazer ele. Confesso que vou. Gostei. É um livro que eu já conhecia. E, por acaso, olhando hoje, para acrescentar alguma coisa, eu me deparei com essa mensagem. Amigos, é essa a nossa pequena e modesta contribuição aqui sobre o Touro de Creta. Só enfatizando. A nossa mensagem, ou do mito, não é para o Marco Antônio, não é para o William, para a Jéssica, para o Gilberto, para a Patrícia, para a Natália, para o D'Artagnan, para os colegas que estão. É para mim, para o Paulo. Ok? É isso. Então, eu agradeço a presença de todos. Muito obrigado, tá, por todos que estiveram aqui conosco. Calma, acaba agora não. Né? Com a paciência. Sim, mas eu digo agradecendo já, né? Sim. Pela paciência de nos ouvir aí, de nos aturar, né? Essa coisa do Touro de Creta, essa primeira parte de domar, eu preciso domar algumas coisas em mim. Tem hora que eu tô meio... Esse touro que vai arrumar essa confusão toda que você acabou de narrando aí. Tá certo? E eu fico sempre pensando nisso. Tem algumas coisas... as pessoas que vivem longe, assim, eu me encontro na escola, me vem palestrando, me veio de uma forma, mas aqui em casa, tô fazendo aqui até um desabafo, tem hora que eu preciso desse domar, tem hora que eu sou ou o Touro de Creta ou o javali de Erimanto, para onde passa aí atropelando tudo, e eu preciso um pouco lá da costa serenita que o Gilberto colocou no começo, para ser um pouco mais suave, e tá complicado, e tá difícil, por isso que eu vejo que essas falas muito comigo, e eu gostei do quem devo amar hoje. Gostei muito disso, eu vou pensar um pouco mais sobre isso. Alguém mais quer contribuir? Marco Antônio, sim. Isso que você falou a seu respeito aí, eu também falo em relação a mim, eu me observando, inclusive esses dias, me observando, eu percebi que eu respondo de maneira muito rápida à raiva. Entendeu? Uma situação, por exemplo, que inicialmente ela me irrita, ela me leva facilmente à raiva. Eu também. Eu tenho assim aquela sensação de uma raiva intensa e que, inclusive, eu já estou trabalhando ela. Porque quando eu percebo, eu tenho possibilidade de fazer alguma coisa. Agora, se eu não percebo, porque hoje, percebendo, eu já não despejo ela no meu filho, no meu amigo, no meu companheiro de trabalho, entendeu? Porque eu percebo ela em mim. Então eu não acho justo eu pegar essa raiva e querer descontar em alguém, certo? Então é uma observação também, como Sim. você fez a respeito aí, e que também, por exemplo, no meu caso aqui, eu preciso trabalhar muito a questão da minha raiva, né? Muito prontamente. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre isso? O que você tem que domar em você? Ou só eu e Paulo mesmo? Bem, nós somos os piores, né, Marcos? Nada, que o Rogério quer fazer uma consideração. O Rogério fala que aqui, já apareceu. Pode falar, Roger. Só você tirar lá o... Lembra que...
Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo, só não estamos te vendo, mas tudo bem. Tá. Não, então, não é nem consideração, não. É realmente, assim, palavra de agradecimento pelo convite. Bom. Nesses 2 encontros nossos, a gente tem aprendido muita coisa. Eu acho que eu compartilhei com você uma vez, né, que, assim, quando muito jovem, eu lia muita coisa da mitologia, Você mas falou. Com uma ideia totalmente equivocada, né, do ensinamento que traz para nós hoje. Então, assim, eu estou aqui quietinho, mas aplicando tudo isso que você tem falado, que tem sido útil. E eu fico aqui imaginando, né? Imagina que atravessando um mar carregando um touro. Realmente, o grande desafio nosso. Esse touro aí eu vejo também como a força humana, mas inconsciente. O touro tem muita força, mas muitas vezes age inconscientemente, por instinto. Instinto animal. E aí eu me lembro do texto da palavra do Senhor que diz que na ira do homem não opera a justiça de Deus, né? Então, muitas vezes nós corremos o risco de, na nossa força, né, talvez até bem intencionado, a gente acaba ferindo, atropelando. Essa parte que é pior. Né? Que é pior, né? Então, assim, realmente, são lições. Eu estou, assim, realmente aprendendo muito, ouvindo e até anotando algumas coisas aqui que eu acho interessante. Sim. E eu percebo, assim, que aborda muito o aspecto dos recursos, vem sempre, no caso, a primeira fala do nosso amigo, companheiro Gilberto. Quando você falou sobre os sinos, né? Os pássaros. Ele só conseguiu destruir os pássaros da maldade quando o sino foi usado. O sino não era dele. Uhum. Quando esse recurso veio do divino, veio do divino. Né? De Deus. Então, assim, são os recursos que realmente nós temos que buscar, né? Os sinos aí nós temos que realmente a voz do Espírito Santo, nos lembrar sempre que você tem que destruir os pássaros da maldade. Enfim, então, assim, várias coisas que eu anotei têm sido como ensinamento. Para agradecimento. Parabéns pela iniciativa, acho que tem sido muito útil. Aí a gente vai aplicando essas lições e dentro da perspectiva, né, aqui, bíblica, né, a gente quando conhece a palavra, a gente sempre vai achar uma perspectiva de ensinamento. A Bíblia dialoga, né, com muita coisa. Dentro dessa perspectiva. Isso aí, quero só minha palavra de agradecimento. Muito bom, eu que agradeço a sua participação. Mais alguém quer considerar algo? Só um ponto dentro dos aspectos que o Paulo tratou, e que ele também já discutiu, mas o que eu percebo é que, de fato, no contexto atual, esse símbolo da mitologia está muito presente, porque essa sexualidade desvairada tem tirado toda essa viçosidade da juventude. Olha. De muitas pessoas, né? Então, é justamente esse apelo da nossa cultura a viver, porque agora nós temos, assim, no nosso contexto atual, nós temos, assim, justamente um apelo para que as pessoas possam se entregar a essa sexualidade desvairada e não domar os seus instintos. Sim. Então, e isso assume uma perspectiva um tanto quanto animalesca. Então, essa sexualidade desvairada gera destruição e morte. E é o que eu vejo isso. É o touro. Pelo menos, eu não sei se vocês têm essa percepção, mas é o que eu vejo diante de muitos jovens na atualidade. Estou falando assim, enquanto jovem, né, do meu contexto, do entorno, porque o jovem, de um certo modo, ele é esse sujeito que ainda não tem esse grau de maturidade que permita ali fazer as decisões mais acertadas, de tomar as melhores escolhas, ou de justamente frear esses instintos, digamos assim, né? Então, olha, eu acho Jéssica, que esse trabalho tem, de fato, muito a nos ensinar e agregar, sobretudo na cultura
olhando para a realidade da cultura atual. Sim, e a cultura atual, como é que você está dizendo, que eu concordo, você sabe disso, contigo, é que ela é montada dessa forma para que eu fique mais touro de creta descontrolado do que alguém que venha a colocar ordem na sua própria alma. A ser senhor de si, né? No bom sentido da palavra. Sim. Então eu vejo por esse caminho. Só que, socialmente, eu vejo que isso é provocado. Isso não é aleatório, não foi de uma pessoa, é provocado. Gilberto? Não. É isso mesmo, é perfeito aí o pensamento. É uma coisa muito espiritual também, né, Marquinhos e Jéssica, pessoal? Essa coisa ela é proposital, a gente perder o domínio próprio, para ficar cego mesmo. E quanto mais perdido, mais fácil de estar na mão do sistema. Isso mesmo. Isso é complicado, porque a nossa juventude acaba se perdendo completamente. Meus queridos, mais uma vez agradeço a todos vocês. Quero fazer apenas uma pequena lembrança. Hoje nós falamos sobre a costa serenita, que é a metáfora da suavidade, tá certo? Que é a metáfora da coisa amável, sutil, e o Hércules precisa praticar isso. Depois falamos sobre os pássaros do lago Estínfalo, que é o problema da prática da maldade, que nós temos que controlar esse tipo de coisa. Falamos sobre os estábulos do rei Algias, para poder fazer essa purificação, essa limpeza que é necessária para começar a colocar ordem na nossa alma. E o touro de Creta, temos que domá-lo. Então, eu queria agradecer a todos vocês e na nossa próxima reunião, ok? Nós iremos finalizar os trabalhos de Hércules. Beleza? Só um minutinho, que eu preciso fazer agora aqui a parada. Só um minutinho.